Boa tarde, amados. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui num formato diferente, né? Tivemos aí uma atualização aí no nosso formato. Então, eu vou fazer a leitura, né? Em português, né? Português Brasil. E eu mudei também a versão da Bíblia, né? Passei para NVI. Tanto NVI em português Brasil e também na NVI no inglês, tá? Americano. Então, a leitura vai ser feita no português, porém terá o acompanhamento logo aqui embaixo do inglês, beleza? Então, vamos para cima. Vou colocar aqui. A minha câmera ela vai ficar mais ou menos aqui agora. E a gente vai entrar agora no capítulo 14 de Mateus. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que lhe sirvam: Este é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, por isso atuam nele poderes milagrosos. Pois Herodes, tendo prendido João, o arrumou e o colocou na prisão. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A a cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram depois. Depois foram contar isso a Jesus. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco. Jesus se retirou de barco, em particular, e um em perdão. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar
mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o ouviram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Então fica aí mais um capítulo aí concluído, e nesse novo formato aí. Espero que vocês tenham gostado e Deus abençoe a vida de vocês aí, que sejam realizados aí muitos milagres aí na vida de cada um, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.